Exatamente, tudo assim é como é. Bom, vamos começar aqui então. Sejam muito bem-vindos novamente, todos vocês que estão aqui, vocês que estarão vendo esse vídeo depois no YouTube, a gente vai compartilhar. Hoje aqui nessa nossa live, a gente vai tratar sobre o problema emocional, né, com foco nas preocupações. Então vamos ver como que dessa vez o meu acesso mediúnico encontra com todo mundo, né, para ver como que a gente consegue fazer isso. Deixa eu só arrumar aqui a galeria para vocês. Pronto, agora eu tô vendo todo mundo. Acho que assim melhorou. Melhorou muito bom. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal, aqui na nossa reunião. Eu pensei muito sobre como que funcionava a gravação, né? A gente tem, como outras pessoas que não estão, né, sabendo vão assistir, eu vou explicar. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp, onde tem nosso desenvolvimento espiritual lá, e a gente aproveita e coloca votações em tópicos para que a gente, em live, desenvolva ajuda para esses tópicos importantes. Então, a intenção agora que eu senti é a gente continuar fazendo esse acompanhamento lá no grupo, para conforme as votações das pessoas, a gente for acompanhando o que a gente faz, o que está mais sendo exigido do todo, né? E assim eu uso minha capacidade mediúnica para ajudar grande maioria das pessoas. Então, esse é um convite para vocês que estão vendo esse vídeo a primeira vez, para vocês entrarem no grupo, é gratuito e tá aqui no link aqui do vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma breve. Eu vou consagrar aqui a nossa reunião, tá bom? Para que a gente consiga sintonizar nossas energias e acertar o campo para que a gente fique todos protegidos e sintonizados. Eu sou Tarek Davi e saúdo você, quem está com você e toda a força que habita em você. Eu saúdo assim, pois é esta força que habita em mim, e saúdo a força que habita em você. Assim conectados, protegidos e bem orientados, damos início aqui a esse transporte de mensagens espirituais para a cura de um todo. Muito bem. Gente, se vocês ouviram uma interferência, porque tem os vizinhos aqui que tá tendo uma gosta, mas tá bom o áudio, né? Tá, Tá, ok. até agora tá. Ótimo. Eu senti antes. A orientação é a seguinte: vamos fazer, né, essa live aqui para todos que estão aqui ao vivo. Você que está vendo esse vídeo aqui, se quiser participar ao vivo, é lá no grupo também você consegue participar. O meu trabalho é usar a mediunidade para mediar orientações para as pessoas. Então, é uma mediunidade ostensiva, ela capta os sentidos e passa o que é necessário. Não quer dizer que eu vou usar toda a minha mediunidade para passar um montão de mensagens, né? É o que a espiritualidade induz para aquele momento que se precisa e que se é necessário. Então, se você tem interesse em conversar mais sobre isso, em saber como é um atendimento particular, pode me chamar da minha, a gente conversa e entende mais sobre isso. A orientação que eu tive para essa reunião de hoje é que a gente ia pegar dos participantes um dos participantes que gostaria de se voluntariar para fazer uma pergunta diretamente para a espiritualidade. Por que é um voluntário? Porque é aberto. Então, dependendo da pergunta, a pessoa tem que se sentir confortável para passar por isso. Hoje aqui com a gente tem o Valério e a Cris. Então, eu gostaria de fazer esse convite, saber qual dos dois tem interesse hoje de fazer uma pergunta aberta para que a espiritualidade responda. Vamos lembrar que essa pergunta, ela é um tanto sim como pessoal, mas que o contexto da resposta espiritual, ela não é permanentemente direta. Ela vai ser para a pergunta desta pessoa, porém ela ainda vai servir de avanço para outras pessoas que vão ouvir. Porque outras pessoas, ainda que não passem por exatamente o que está passando, há tão compactadas as informações na mensagem que para outras pessoas que ouvem, os ouvidos que ouvem são diferentes das palavras que se são expressadas. Por isso que muitas mensagens são ouvidas e algumas pessoas a interpretam de maneiras diferentes, porque cada um interpreta da maneira que o seu espírito, a sua energia, está lidando com aquela situação. Então, o seu próprio espírito ele ouve uma coisa das minhas palavras. Daqui a um pouco você pode ver o vídeo depois, daqui a 2 dias ou uma semana, e aquelas mesmas palavras vão ter um outro sentido para você, porque é como a tua interpretação tá funcionando. Então eu quero saber se um de vocês quer fazer uma pergunta aqui hoje. Ô, Tarek, Oi. o áudio, o microfone da Cris parece que tá travado. Talvez ela tá tentando falar. O da Cris tá fechado. Mas ela não quer Isso. falar, não. Você quer fazer a pergunta, ô Valério? A Cris não Ah, quer. então, peraí.
eu só tenho que entender só um pouco sobre a pergunta. A Ótimo. pergunta é do lance da preocupação que foi votado lá, Ótimo, eu vou relacionada à introduzir para você preocupação? então. É uma ótima pergunta. Né? Lá no nosso grupo, nós fizemos uma enquete sobre qual que é a sua maior dor. Nós tratamos as dores das pessoas. Então, a maior dor em uma escala, as maiores dores estavam alguns tópicos lá, como ansiedade, tristeza, solidão, não pertencimento. Então, tinha algumas dores lá. Então, a que foi mais votada foi a dor emocional de preocupação. Então é algo que estava ali em maior do grupo. Então, Valério, eu não me lembro se você voltou nesse tópico lá, mas independente disso, Sim. aqui é uma oportunidade para você fazer. Você pode não ter uma pergunta específica, talvez não, mas que você possa dizer assim: o meu problema, a dor que eu sinto é em tal área. Como que eu, o que eu posso ouvir para não sentir tanta dor nesta área? Porque essa é a intenção é amenizar a sua dor, é amenizar a preocupação, o que te incomoda. Isso. Desde que coisa é aquele momento, por exemplo, a preocupação que fica praticamente dia após dia, certo? É aquele lance de que será que eu estou dentro do caminho, dentro da faixa das coisas que eu deveria estar vibrando? Tipo assim, eu, eu tenho que conseguir vencer o meu ego, certo? Então eu falei, será que eu estou evoluindo nesse sentido? Será que eu tenho algum progresso feito ou que eu posso fazer para que eu consiga fazer com que o ego não atrapalhe o meu dia a dia, né? Que ele não interfira na minha vibração no dia a dia, né? Com arrogância, prepotência, presunção, todos isso que o ego acaba fazendo com que a gente haja, né, nesse sentido. Isso é um tchan que eu acho que se eu tivesse um maior domínio, seria melhor para mim. Então, é isso. Foi muito bem colocado, Valério. Obrigado por compartilhar essa dor. Saiba que essa preocupação que você tem, ela é de muitas pessoas. Ela é contínua. Ela não é uma preocupação passageira. Ela é uma preocupação que realmente chega como um parasita ali, um piolho que fica na tua cabeça e não vai embora. Ela fica ali, ela é permanente. Ela é como se fosse uma extensão da sua asa. Então, conforme você voa, você quer saber se você está voando direitinho ou se você está voando muito baixo e o seu lugar de voo é mais alto. Ou se o lugar que você está voando é o ideal para as suas asas. Né? A gente vai usar esse exemplo das asas. Só um instantinho, deixa eu ver se eu consigo. Uma coisinha tá me incomodando. Pronto, melhorou. A gente vai usar esse exemplo das asas para trazer mais clareza pro que está acontecendo. Então, a dor de estar. O engraçado, né, que a gente teve a live aqui que foi o exemplo da formiga, e agora de repente veio o exemplo da asa, né? Isso é muito interessante. Mas vamos lá. Quando a gente está no ninho, como pássaros que um dia vão sair no seu destino, que é esse voo da vida, que é sair desse seu ninho e ir para o céu, e comer, pegar alimento, construir o seu outro ninho, como a própria natureza diz, nós temos os impulsos naturais de que todos os animais também têm. Nesse exemplo do passarinho, todos nós vamos nos colocar agora como os passarinhos nessa história. Então, quando a gente se vê, eu sei que eu tenho que voar. Por quê? Porque eu tenho asas. Então, já está no meu impulso de querer pular daqui e ir. A gente vai usar esse termo do pular e ir como crescer e viver. Como uma criança que aprende a engatear, andar, pular e cresce. É o que a gente faz. Não dá pra gente negar crescer. Isso é uma ação involuntária e voluntária também, que independe do nosso desejo. A gente querer ou não, a criança vai crescer. Eu sendo um bebê, eu querendo ou não, eu vou crescer. Não adianta eu falar, lá, com 2 anos eu não quero crescer mais, eu quero que o meu corpo trave. Isso não vai acontecer, porque a vontade energética de todo esse sistema que está acontecendo, essa natureza, que é muito bonita, ela é voluntária e involuntária.
entende? Ela é contínua e permanece. Então, esse desejo de crescer e voar, como os pássaros têm, é o nosso desejo de ir e crescer e permanecer. Por que que isso é importante? Porque muitas pessoas que estão em dúvida se estão pertencendo realmente, se estão acertando, se estão voando direitinho, têm a dúvida e o certo, podemos dizer ego, mas também um certo controle de controlar essa questão que é crescer, que é controlar onde você está voando. Vamos imaginar que essa preocupação de será que eu estou voando direitinho? Será que eu não estou muito baixo? Será que eu não devo ir para uma frequência mais alta? Né? Eu não quero bater numa árvore, eu não quero lutar contra o vento, eu quero seguir um fluxo muito bom. E essa questão de seguir um fluxo, ela vem em contrapartida com essa consciência, porque muitas pessoas com essa preocupação estão na visão de que eu consigo controlar o quanto eu consigo bater as minhas asas. Só que quando comparamos e visualizamos assim, é a mesma forma do bebê tentar controlar o crescimento de sua altura. Isso é natural e espontâneo. Temos duas formas de pensamento aqui. Você pode pensar no nível básico de que isso é bom. É bom por quê? Porque o meu corpo vai crescer inconscientemente sem que eu mande os meus órgãos crescerem junto, as minhas células expandirem. A gente não faz esse tipo de meditação quando é criança, né? Então isso acontece sozinho com a gente. Então essa perspectiva é boa porque dá um auxílio. É um descarte de preocupação, ou seja, eu não preciso me preocupar no quanto os meus órgãos estão crescendo porque eu já vou fazer isso sozinhos. Então isso é soltar, eu fico leve dessa preocupação. Ainda permanecendo na visão boa, isso leva ao quê? Se eu não tenho tempo investido em controlar o meu corpo e o crescimento dos meus órgãos, eu consigo investir o meu tempo no crescimento de meu espírito, que é o que naturalmente acontece aqui, sem que nós percebamos. Né? Eu tô falando isso aqui pra vocês, mas eu não sei nada disso, essa história, tá muito, muito legal isso aqui. Então, a gente faz isso naturalmente, já estamos numa natureza onde o nosso próprio corpo físico, biológico, cresce sozinho. Sem o nosso comando, nós não mandamos o nosso pulmão expandir e contrair. Ele faz isso somente sozinho por vontade. Isso gera o quê? Um ato de bondade e que nos dá tempo para não focar neste corpo, mas focar no espírito. Quando olhamos nisso, é o que naturalmente realmente está acontecendo. Sem ter que pensar sobre se o sangue tem que sair da cabeça e ir para o pé, nós não pensamos nisso. Então nós temos tempo para pensar o que é uma água, o que estamos fazendo aqui, quem nós somos, quais são minhas emoções, o que vamos construir, de onde viemos, para onde vamos. Neste ponto, temos um impasse muito interessante, porque essa é a perspectiva boa de que geramos tempo para sermos quem somos, independente do que corpo estamos. Porque aqui o corpo se gera sozinho. Claro, há muita influência significante perante a influência da energia do nosso espírito, que ela manifesta doenças e curas no nosso corpo. A parte da visão que seria a ruim é que se o meu corpo voluntariamente está totalmente crescendo, eu não tenho controle sobre o meu corpo. Então, ainda que eu queira crescer, que eu não queira crescer, na verdade, eu não consigo. Então eu estou preso neste corpo. Eu estou sem controle disso. Então, nesta visão do passarinho, o passarinho ele quer sair do ninho e ele sai. Ele vai bater asas e vai correr. Mas não importa o quanto de asas ele vai bater, dependendo da espécie do passarinho, ele não vai alcançar uma altitude maior. Porque depende-se da arma biológica que ele tem, que são os seus braços. Uma águia está muito lá em cima, mas um canarinho, ele está mais baixo. Então, quando nós percebemos a diferença entre estados biológicos de corpo, para onde estamos, o que estamos fazendo, se eu sou um canarinho, mas a águia está lá em cima, eu quero ir lá em cima. Então, ainda assim, vendo essa constância, na nossa última live aqui próxima, nós dizemos sobre o exemplo da formiga, que independente de qual circunstância ela está trabalhando, ela está feliz e favorável com aquilo porque entende o seu pertencimento. Então, se o passarinho que está novamente voando baixo como o canarinho não se sente pertencente, ele está se sentindo preocupado porque ele está vendo que quem está voando lá em cima está melhor, é porque ele ainda não está olhando para o passarinho que ele é. Ele está olhando para o passarinho que ele gostaria de ser. E nessa perspectiva de natureza,
É muito bonito porque nós olhamos com um olhar leve para esse tipo de situação, onde não existe cobrança externa natural para que você deixe de ser um canarinho e se torne uma águia do dia para a noite. Pelo contrário, todo esse sistema ele acontece internamente. Perceba que eu usei a palavra natural. Quando a gente diz natural, a gente respeita os níveis de poder e carga que as pessoas carregam. O que é nível de poder e carga? O nível de poder, ele depende muito de quando uma pessoa consegue carregar. Se uma pessoa tem um nível de carga, por exemplo, de 10%, eu não posso colocar um poder nela de 50%. Ela não tem carga para sustentar este poder. Isso significa que ela é menor do que alguém que tem carga 50%? Não, negativo. Isso significa que ela existe e pertence para segurar uma carga de 10%. Que há lugares onde esta carga de 10% de poder, que seria a sua energia, vamos supor, ela vai conseguir entrar por ter 10%. Só que alguém que tem carga de 50 não consegue entrar. Isso é importante para que todo esse sistema de natureza entre em conjunto. Ainda usando esse exemplo dos animais, vamos trazer um grande exemplo. O maior animal, que é o maior semblante de nível de força e poder e carga, é um leão. A gente traz o leão como ali o rei da selva. Isso tira a significância de uma formiga que tem um nível de carga de 1%, por ela ser menor do que a unha dele? Não, porque ainda neste sistema a formiga é tão importante quanto o leão. Se tiramos todas as formigas do planeta, temos uma grande crise biológica. Se tiramos todos os leões do planeta, temos uma grande crise biológica também. Perceba que nesse contexto, olha só, até dizendo, se tirar os leões, não gera uma crise tão grande quanto geraria tirar todas as formigas. Os leões estão em uma área específica do planeta, as formigas estão no planeta inteiro. Então agora a gente tirou realmente aqui quem será que são os reis da selva. Essa é uma perspectiva muito visual do que é uma carga de poder. E numa construção, Valério, agora dizendo assim diretamente para você, numa construção espiritual, é muito importante que você veja o nível que você está entregando espiritualmente para este sistema. Porque o seu nível, ele é tão importante quanto qualquer outro nível. O seu nível aqui está sendo até mais importante do que o meu neste momento, porque se você não tivesse aqui me fazendo essa pergunta, eu não estaria conseguindo compartilhar esse conhecimento que nem eu sabia. Para você e para muitas outras pessoas que vão assistir esse vídeo, para a Cris que está aqui, nossa convidada, assistindo este conhecimento, de que nós estamos sim totalmente em busca de nos sentir vistos, nos sentir pertencentes sobre esse sistema espiritual que a gente está. Porque quando descartamos aqui agora a coexistência do nosso espírito, todo mundo não, a existência do nosso corpo, nós deixamos somente o espírito. Então o nosso corpo, vamos supor que ele quebra, ele sai, quebrou, abriu, o espírito foi. Para onde esse espírito foi? Talvez essa seja a maior preocupação de muitas pessoas. Para onde o meu espírito vai depois que eu sair deste corpo? Talvez eu queira ir para uma dimensão maior, talvez eu vá para uma menor, talvez eu vá para uma que eu nem sei que existe, talvez não tenha dimensão, eu não sei, talvez eu reencontre com os meus ancestrais, talvez eu me torne um outro tipo de espírito. São perguntas e perguntas e perguntas que colaboram sim com o teu processo. Só que o que dizemos ali também com a história das formigas é que independente de onde você está, o que você está fazendo, o importante é quem você está sendo. Ainda que tiramos... Posso continuar com um exemplo seu, Valério? Eu vou ser bem direto com você. Sim. Ainda que tiramos o Valério daqui e colocamos ele neste exato momento na dimensão onde ele está mais alto, o canarinho Valério, e colocamos ele lá em cima. Valério, agora você está aqui. Agora que você se sente pertencente, o Valério não vai se sentir tão pertencente quanto ele estava, porque a coisa não é estar aqui ou lá, é estar em qualquer uma, é transitar entre todas elas e se sentir pertencente. Vamos imaginar uma pirâmide, né? 3 pontos conectados. E aí você imagina que agora, em cada ponto, é uma dimensão, ou um estágio onde você gostaria de estar. Tem o seu atual, é um triângulo assim. Tá? Nossa, que triângulo. É um triângulo assim. Então, 2 pontas aqui, onde você está, onde você quer chegar, e o de baixo é onde você não quer chegar. Tá bom? Agora vamos supor que você é esses 3 triângulos. Você é o triângulo inteiro. Então, o seu grande espírito em triângulo, ele transita em todos os estágios. Hoje nós estamos aqui numa dimensão
com um propósito muito diferente do que estivemos na outra encarnação. Ou quando estivemos antes de acordar, onde nós fomos, onde dormimos. E Valério conhece essas experiências, né, fora do corpo que se passam. Onde você vai, quando você está tendo essas experiências de desdobramento, também se qualifica nessa pirâmide, porque você está indo para onde o seu espírito está te levando. Nunca vamos só. O nosso espírito é como um condutor, ele está dirigindo, ele está na direção da tua viagem. Então, a tua pulsação é como uma vontade, seja ela consciente ou inconsciente, é onde a tua energia leva. Em muitos casos de exemplos de filmes espirituais que contam as viagens astrais no plano extrafísico, mostra-se que o estado emocional de frequência mental total de uma pessoa muda e manda ela para um lugar onde vibra da mesma forma, onde está ressoando com aquele pensamento. Mas é uma mudança tão rápida que, por uma mudança de estatísticas de humor, em 5 minutos, lá não tem tempo, mas uma mudança muito pequena, você já é levado para outro lugar. Para quê? Para você perceber aquilo que está em você. E agora chegamos num assunto muito interessante sobre o plano espiritual. Quando nós fazemos esses desdobramentos no plano espiritual, ainda quando desencarnados ou quando encarnados, que acontecem muitas vezes, estes exemplos de viagens e transportes espirituais são causas do que? Do manifesto ainda de exploração da sua própria visão de si mesmo. Por exemplo, se você está com uma mágoa terrível sobre uma traição, você está desencarnado. Vamos imaginar um filme. E de repente você está lá no paraíso, um lugar lindo e perfeito, se curando da sua desencarnação. Em um momento você sente aquela dor da traição e te remete a uma dor terrível. E aquilo é tão forte que te leva a um teletransporte para um outro lugar que você desconhece. Muitas vezes você não vai sozinho, porque graças ao nosso bondoso Deus, há pessoas bondosas que não se incomodam de transitarem esses 3 tópicos do espírito. Elas estão lá em cima e elas descem e voltam. Estão lá em cima, descem e voltam. E têm bondade e compaixão de fazer isso. Como os nossos guias, por exemplo, mentores espirituais. E não são só os que estão em completa liberdade de ser quem são, mas os que também estão presos em preocupações e medos que transitam por esses 3 lados. Porque sim, da mesma forma que um espírito que é muito bom, mas entra em processo de dor e vai para um umbral, por exemplo, que é um lugar negativo, um lugar onde a pessoa está ali olhando para as próprias dores, é um potencial muito forte para que ela olhe externamente o reflexo de algo interno, porque ela só está lá porque ela ainda tem aquilo dentro dela. Então, quando ela olha um plano, uma dimensão espiritual muito desagradável, é uma grande oportunidade dela olhar, porque ela não tem mais para o que olhar. Então, ela vai olhar para aquilo, querendo ela ou não, ela precisa olhar para aquilo. Então, começa-se o processo de cura para que ela saia deste lugar. Muitas pessoas do umbral, como a gente conhece, que é um dos exemplos, mas existem muitos outros lugares que as pessoas vão passar, um para cada frequência de dor ou de emoção e comportamento, as pessoas não ficam muito tempo lá porque elas entram numa correria de querer encontrar quem realmente são e deixar aquelas coisas para lá. Então a gente entende que aqui os lugares, as dimensões, as frequências espirituais, elas só existem graças a nós que criamos esse lugar. Porque se todos têm um processo de dor, um processo de marca, todos vamos para lá agora. Só que se ninguém tem isso, aquele lugar não existe. Indiretamente ele existe, sim, mas em que conceito, em que consciência, se ele está vazio? Será que um lugar que está vazio e ausente de espíritos ainda existe? E esse é um conceito científico e físico que as pessoas estudam aqui no planeta, que é, se uma árvore cai no meio da floresta agora, ela realmente caiu? Alguém viu aquela árvore? Ninguém viu, mas como que sabemos que ela realmente caiu? Como sabemos que a semente caiu na terra agora? Então são conceitos que estão aqui no nosso plano físico, que funcionam da mesma forma, só que de maneiras diferentes do lado de lá. Então quando nós estamos... Vamos colocar nós para eu colocar eu como Tarek aqui também. Quando nos encontramos em momentos de certa aflição, tristeza, preocupação, raiva, que é completamente natural desse novo transporte, não depende, não há relevância se estamos aqui ou lá, porque ainda se nós vamos agora para uma outra dimensão superior, qualquer mudança que temos interna nossa vai nos tirar e nos devolver para a outra dimensão que está ressoando com a nossa cura. E olhar para o quão bonita
é a mudança de cura, a mudança de você olhar para este incômodo, para esta dor, essa preocupação, tanto do futuro ou do passado, do que foi, é muito interessante, porque olhar para o quão denso pode ser o lugar que você está, revela que nessa explicação, o lugar que você está tão denso à sua maneira. Então, é uma grande e belíssima oportunidade de você, dois pontos, ou desenvolver um grande amor por este lugar que precisa de amor, ou desenvolver uma grande raiva e injustiça de não querer ficar nesse lugar, é horrível. Então, essas duas perspectivas realmente acontecem com grandes espíritos que descem e não sustentam a ideia de que desceram de um lugar tão maravilhoso para ficar com gente tão medíocre. Só que isto só mostra realmente que a mediocridade estava dentro deste espírito o tempo inteiro. Por isso ele voltou a este lugar, com outras pessoas tão assim. Então, quando nós vemos exemplos de pessoas grandes, espíritos grandes e histórias, né, de espiritualistas que vieram para cá e passaram mensagens tão grandes, ou até eu que estou passando essa mensagem aqui para vocês, sempre reflitam sobre: será que essas pessoas que estão passando mensagens tão grandes não há algum propósito por estarem no mesmo lugar que eu estou? Se eu estou aqui, é como se eu fosse agora pro umbral e eu encontrasse o Valério e a Cris lá. Oi, gente, vocês estão aqui no umbral? Nossa, não, aí eu encontro ali e tem o Buda ali no umbral. Nossa, mas o Buda não é um cara espiritualizado. O que ele tá fazendo aqui? O que tá acontecendo? Não é assim. Porque isso é exponencial da nossa estrutura. Por isso que muita gente diz, nossa, tá sendo uma quebra de dúvidas aqui, caramba. Muita gente fala, né, que somos seres multidimensionais, estamos em muitos lugares. Só que muitos lugares estão em nós neste exato momento também. Porque ainda que nós passamos por um trauma tão grande, uma tristeza e nos fechamos para o mundo, isso não isenta que dentro de nós também tem uma fagulha de alegria que basta se ter um abraço de um amigo ou uma conversa e no mesmo instante já vamos mudar e ir para um estado de alegria, um estado de acolhimento. Então, isso mostra o quão voláteis e exponenciais nós somos. Temos muitas estratégias, muitos lugares, muitas coisas dentro de nós. Isso nos leva a estar realmente em vários lugares ao mesmo tempo, porque de maneira onde somos o próprio universo em conexão e vibração, ele também está dentro de nós dessa maneira. Então, sim, essa é a divisão. Divisão de todos os mundos estarem em você enquanto você está nos outros mundos. Uhum. Partindo do pressuposto onde a preocupação de muitas pessoas da espiritualidade é se estou cumprindo o meu papel como espírito de forma qualificada e orgulhoso do meu papel quanto espírito. Se eu não estou falhando, se eu não estou deixando a desejar sobre as minhas atitudes, se o meu comportamento e se as circunstâncias onde eu estou sendo olhado e observado não estão dizendo mais sobre mim do que elas sobre eu mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que em um estado onde todos aqui que conversamos, todas as pessoas, de muitos espiritualistas que comentam, e todos somos espiritualistas porque todos fazemos parte disso, e eu gosto muito de, Tarek, agora é a opinião minha, Tarek, eu gosto muito de usar esse semblante de todos estamos aqui juntos, porque estamos aqui juntos, é como estamos aqui no mesmo navio, né? Estamos aqui em liderança, então há quem lidera, há quem cozinha, há quem faz manutenção, há quem nada, há quem não faz nada, todo mundo está aqui fazendo alguma coisa. E olhar para esse olhar é você olhar para onde você está. E isso é muito bonito porque, pessoalmente, eu já lidei com muitas questões de o mundo não é tão bom quanto você imagina, Tarek. O mundo não é tão legal assim, né? Há espíritos obsessores, há pessoas ruins, há negatividade, há problemas, há tristezas. Só que em meu papel em estar neste mundo, isso foi um conceito meu que eu não me lembro de ter tido uma aula espiritual para me ensinar isso. É uma questão de espírito mesmo que eu gosto de passar por muitas pessoas. Que traz e confirma muito esse conceito de eu amo tanto quem eu sou e o lugar onde estou, que independe se o lugar está sendo destruído ou construído. O meu papel é estar sendo quem eu sou em todos os lugares. Então, realmente, há muito contraste que chamamos de dificuldade, porque, como o Valério disse, às vezes nós ressoamos com vibrações, acontecem coisas que nos tiram ali e pensam, opa, peraí, mas isso aqui é estranho, isso aqui não está muito conectado com o que eu estou planejando, não está muito conectado com a minha jornada, o que eu estou pensando, o que eu faço? E isso é um contraste necessário. Por quê? Porque se somos colocados
Algo é compactado dentro de nós, dentro deste corpo. Nós aqui, como eu disse, temos a oportunidade de olhar para o meu corpo está crescendo sozinho, mas o meu espírito, sim, ele está acordado e bem consciente. Então eu tô aqui falando com vocês, eu não sei quantas vezes eu pisquei, porque eu não mandei o meu olho piscar tantas vezes aqui, né? Mas que eu não controlar a piscada do meu olho me faz conseguir me concentrar na minha conexão espiritual para eu passar as mensagens para vocês. E isso é o que é como desconsiderar algumas coisas, porque muitas, não é nem pessoas, é como mais algo energético, algo grande, que diz assim, considerar algo que é ruim, é você dar essa atenção, é você considerar isso, sabe? É considerar que tem gente jogando lixo, considerar que tem animal sofrendo, considerar que o mundo tá um caos. É você abrir o jornal e tá lá um monte de tragédia, e você olhar para aquilo tudo e falar, nossa, eu, eu concordo com isso. Sim, tá tudo muito ruim. Eu estou concentrando minha energia nisso, eu estou dando consciência para isso. E o que eu percebi e muitas vezes recebi níveis de julgamento por isso, e concordei que estava sendo julgado porque era um conceito meu, nossa, realmente o mundo não é. Mas espera aí, como é que eu consigo em um dia não considerar nenhuma tragédia, nenhum acidente de carro, nenhuma pessoa que foi machucada na rua, que foi lesada? Como que eu consigo não considerar isso e ter um dia consideravelmente pleno de internalização emocional e pessoal para mim? E você que está considerando, e eu também já considerei isso muito, que está considerando tantas notícias desagradáveis, é por isso que elas estão se tornando mais presentes. E isso vai de novo no conceito espiritual de que quando nós concentramos no que nós temos, nós vamos lá para outra frequência. Quando vemos aquela dor, já vamos lá para o umbral. E quando a gente cura, a gente sai ou é resgatado, porque vem o irmão e nos ajuda a nos tirar dessa escuridão. E aí aquela escuridão deixa de existir. Aquele umbral deixou de existir para quem? Para mim, porque eu não estou lá. Mas ele está existindo para quem ainda está lá. Só que eu não posso considerar que ele está acontecendo lá neste instante, se não é meu propósito, retornar lá para resgatar as pessoas. E aí sim nós vemos e retornamos para qual é o seu propósito. Porque não há como eu considerar tantas doenças que estão acontecendo e pessoas que estão desencarnando nos hospitais, se não é meu propósito ir no hospital para ajudar e levar uma palavra de amor a essas pessoas. O que eu posso considerar é cuidar do meu emocional e de mim mesmo para que eu consiga edificar outras pessoas diariamente em minha vida. Isso independe se você é um médium, é um espiritualista. Este poder está dentro de todo mundo. O poder de considerar o seu papel e colocar concentração no que lhe é necessário. A visão de que, como o Valério trouxe esse exemplo magnífico, de que estou preocupado em estar falhando espiritualmente, ela fortalece a conexão de concentração no que está errado. Quando a nossa visão, e essa concentração acontece porque não é o propósito, não é o seu propósito estar lá, Valério, não é o seu propósito estar olhando isso, por isso que há uma constância chamada de eu estou batendo aqui nessa tecla, mas eu estou sentindo que não está fluindo, porque a sua tecla, a sua direção é aqui. Quando você encontrar essa direção, você flui e todas essas questões vão por água abaixo. É como esse exemplo. Eu estou muito incomodado agora neste momento, por exemplo, com um umbral que está com muitas pessoas sofrendo. Nossa, será que eu estou cumprindo o meu papel como espírito? Eu, Tarek, não consigo levar uma mensagem para eles lá. Só que o meu propósito nesse momento, o que eu consigo fazer é trazer uma mensagem para essas 3 pessoas e mais as que estarão vendo esse vídeo depois. E isso serve para eu acolher. As minhas asas não conseguem ir hoje lá naquele lugar. Ainda que eu tenha domínio em projeção astral, eu não consigo fazer isso dessa maneira que eu quero. Então eu solto e não considero isso, porque sim, há outro espírito que é criado e tem asas para conseguir ir lá, porque é o propósito dele. E quando eu começo a identificar onde que eu consigo voar de verdade, o meu trabalho começa a ter significado e mais constância. E eu fico mais pertencente quanto a isso. Hoje aqui nós não vamos falar do conceito de cobrança que realmente existe em muitos discursos espirituais. Eu sei, eu não assisto, mas eu consigo sentir que muitas pessoas, depois de muitos discursos, não saem bem. Elas saem com muitos pensamentos de
estou incompleto. Meu Deus, eu preciso realizar alguma coisa para me conectar com isso. Então, hoje é mais um direcionamento. Podemos tratar isso no nosso próximo vídeo. Mas aqui, quando nós olhamos isso, vamos olhar agora de um exemplo total. O canarinho que se está pertencente. E ele sabe que é importante que ele voe baixo para que ele consiga pegar a semente e plantar. Que ele consiga pegar o fruto e tirar. A águia, ela tá lá em cima, ela tá voando, só que ela tá olhando outro tipo de refeição, porque ela é carnívora, ela come carne. Então ela tá procurando outros predadores. Se a águia que está mais alta, por ela estar mais alta, ela não consegue voar baixo. Ela é incapaz de voar baixo porque suas asas não têm sustentação. Então ela precisa se sustentar numa gravidade maior. Então ela não consegue fazer o trabalho que o canarinho está fazendo. E ela sim pode, tem todo o direito e liberdade de se sentir aborrecida por isso. Nossa, eu queria estar lá como canarinho. Tá todos os canarinhos lá, eu sou a única águia daqui. Porque geralmente assim, né? 10 canarinhos e uma águia, né? Tá todos os canarinhos lá, tô aqui sozinha. Ué, eu quero estar lá embaixo, né? Mas não, mas você não pode. Você tem que ficar aqui para proteger contra os roedores, contra as corujas, contra essas coisas. E o canarinho também tem o direito de falar, eu quero estar lá voando que nem a águia. E aqui não é um discurso de limitação, isso não percebam isso, que é você tem que se limitar aonde você está. Aqui é um discurso de olhar, de perceber o teu potencial sendo quem você é. Porque tanto para pessoas já adultas, para jovens, para crianças, para adolescentes, já há muita cobrança, tanto na espiritualidade quanto fora, de que elas devem ser algo que gere reverência, de que elas pertencem. Você deve fazer uma faculdade, você tem que ter um trabalho muito bom, você deve ter uma família, deve ter filhos, você deve ter uma casa. Então esses conceitos estão fora da espiritualidade, mas que muitas pessoas não se sentem pertencentes e se sentem incompletas por estarem em empregos, estarem em relacionamentos que não compactuam com quem elas são. Então vivem uma vida de insatisfação porque estão tentando voar a uma perspectiva de que elas não foram criadas para isso. Isso por que muitas pessoas, quando realmente identificam o propósito, o sonho e o que querem, conseguem ir diante e alcançar isso? Porque elas encontraram o poder. Quando falamos, como eu falei, da carga, se nós temos uma carga e queremos outro poder, é como se fosse uma carga de círculo, um espaço de circular, e o poder ele é quadrado. E é o que diz, você deve ser quadrado para que você transcenda, para que você tenha um emprego, para que você tenha dinheiro, seja alguém na vida. Então, essa carga quadrada tem que entrar no seu círculo, mas eu sou um círculo. Então, muitas pessoas colam este quadrado em cima do círculo e seguem a vida dessa perspectiva, mas se sentem incompleta, porque o círculo dela, que encaixa direitinho, ele está em outro lugar. E as pessoas ainda que fazem isso, elas não estão de maneira alguma errada. Pelo contrário, elas estão, como todos nós, evoluindo e percebendo, gerando consciência para o corpo de que não é isso que eu pertenço. Eu não estou me sentindo bem com isso. Eu me sinto bem com o quê? Então começa um processo que é chamado vida, que é viver com os acontecimentos da vida, você vai gerando novas experiências e conhecimentos. Ainda que muito algumas negativas, como chamamos? Sim, negativas, porque é uma visão externa do que está passando internamente. Novamente, vamos simular que todos nós pegamos um ônibus aqui e vamos para a quinta dimensão. E aí a gente chega lá e eu começo a lembrar, caramba, teve um dia, caramba, que saudade, hein? Queria comer um brigadeiro. Eu começo a chorar porque eu queria comer um brigadeiro, meu Deus do céu. E aí eu sinto uma gula, uma fome, meu Deus, pum! Passei no umbral onde todo mundo tá morrendo de fome. Ninguém conseguiu transcender não ter estômago. Todo mundo quer reencarnar para conseguir comer, porque lá só tem comida de plasma, tem outras comidas. Então, eu tava lá felizão na quinta dimensão, fui pro umbral, falei, cara, era melhor ter ficado na Terra, o que que tá acontecendo? Era melhor ter ficado lá que ainda eu comia meu brigadeiro e ainda ficava lá tranquilo, né? Mas isso é engraçado, mas isso é o que realmente acontece, isso acontece lá. É tanto como aqui, lugares que a gente vai, doenças que a gente tem, que de repente fica, ai, fiquei doente e depois passou. É uma representação mais limitada e compactada, que a gente não precisa ser teletransportado para um, graças a Deus, ser teletransportado para lá, e a gente permanece no lugar que, tanto que tem a lei da atração, né, que demora um pouquinho para acontecer, lá você faz a manifestação, e são todos conceitos físicos que dão essa oportunidade pra gente. Então, Valério, quando você se sentir mal, você vai me mandar uma mensagem e vai falar, Tarek, eu não tô legal. E eu vou te aumentar a autoestima na hora. Eu vou falar, Valério, você é o cara.
Você é o cara, é sinistro, tá bom? É pra ser assim, gente, porque não há, não há nenhuma maldade em não estar bem. Eu não estive bem mais vários momentos na minha vida. Hoje eu não estive bem. Né? E são todos conceitos de que um momento você está e outro você não está. Né? E qual é o problema disso? Tem uma música muito bonita, eu vou mandar pra vocês lá no grupo, que tem uma frase muito boa assim, né? Agora já estamos finalizando, tá bom, gente? Só vou dar as conclusões finais. Que diz assim que é uma menina, ela tá na escola, é um clipe, né? Um clipe musical. E ela tá muito triste na escola. E ela pede para as pessoas. Ela fala, não sou uma pessoa ruim, por favor não me trate mal quando eu não responder com um sorriso. Por favor não me julga quando eu estiver triste. Como é que é? Não me trata mal quando eu me sentir mal, porque ela só se sente pior que isso. Então na música ela mostra assim: tudo bem, por favor, não me julga por eu estar mal. E eu passei muito por isso quando eu passei por depressão, quando eu fiquei deprimido, porque eu julgava muitas pessoas. Eu, por ser espontâneo assim, eu falava: nossa, só que a pessoa ali, ela tá com a cara fechada, ela é triste. Então quando eu me vi na tristeza, eu falei: meu Deus, não tem problema nenhum. Eu não tá legal, não tem problema nenhum. Eu posso ser um grandioso espírito, eu posso estar lá, pode ser quem quer que seja, isso não importa. Porque todos nós lidamos, ainda que chegamos num ponto tão evoluído, onde nós não sustentamos mais dores internas, nós começamos a sustentar outros tipos de dores ou descer para auxiliar outras pessoas que estão sustentando. É como acontece em passes de reiki, nossos passes espirituais, orações, tudo isso, que é a energia divina que tá lá na 10ª, 20ª, 50ª dimensão, descer aqui no planeta Terra. Gente, se isso não é misericórdia, eu não sei o que é. É chegar naquele auge e descer essa luz, seja com oração, com palavras, com um abraço, com uma mensagem positiva, de descer essas energias para nós que estamos na dimensão pequena, mas eu sinceramente eu não gosto de olhar a minha dimensão como uma pequena. Pode se colocar em uma linha matemática como uma frequência, né, mais densa, mas eu como um grandioso espírito aqui, o que agora é bem pessoal, o meu grande trabalho é olhar o máximo que eu conseguir com amor para aqui onde eu esteja. Isso me dá até vontade de chorar. É olhar com amor, porque realmente há muita gente que tá com escassez, que tá mal. Eu consigo sentir o planeta. Muita gente que tá em dor, sim. Só que é muito mais bonito ainda que assim, levar essa consciência, conseguir levar esse amor pra isso. Pra alguém que tá triste, eu falar: olha, caramba, o céu tá lá em cima. Olha, o céu é azul. E é sempre isso que levanta a gente, que sustenta, a gente cai. Então, alguma coisa vem, alguma circunstância acontece para que nós nos reergamos. Vai durar um pouquinho, às vezes dura 2 dias, 3 dias e voltamos. Mas o importante é estar ali, estar levando, não, tudo bem, vamos aqui. Deixa eu entender como que eu funciono, porque o meu corpo é diferente, as minhas vontades são diferentes, os meus hormônios, meus pensamentos são diferentes. Deixa eu me entender para ver se esse discurso que o Tarek tá falando realmente tá funcionando para mim, porque se não tiver, tudo bem, eu vou embora, eu procuro outro discurso. Mas se isso está servindo para mim, se está me levando a olhar para mim, para o meu realmente poder, para eu saber qual que é a minha carga e qual que é o poder que entra na minha carga, aí sim o meu caminhãozinho vai andar. E vai andar para onde essa energia aliviar, aonde precisar da minha carga. Porque até muitas pessoas que têm muita carga se colocam, têm muito poder, se colocam em cargas pequenas. E muitas pessoas também que têm pouca carga se colocam em poderes grandes. Para tentar pertencer, tentar estar ali e acertar. Mas a gente conclui aqui essa nossa live com a seguinte perspectiva, muito positiva. Nós vamos continuar essa história na próxima semana e vamos trazer mais perguntas lá para estimular o pensamento interno de nós. O que nós estamos vendo em nós. Então nós vamos colocar lá uma pergunta, 2 perguntas de novo, para a gente fortalecer o que não está pertencente a nós, o que está longe de nós, o que está bem longe, e o que a gente acha que está perto. O que eu acho que está perto de mim? O que eu acho que está longe? Porque assim, identificando o que está perto e longe, nós conseguimos comparar
e sentir para saber em qual ponto estamos. Porque muitas pessoas acham que estão longe, mas estão muito perto. E outras que acham que tem coisas perto, mas essas coisas que estão perto não servem para ela. Então ela precisa olhar para outras coisas que estão longe. E esse é um exercício muito bonito, né, e leve para que todos nós façamos. Tá bom? Valério, eu consegui responder a sua pergunta? Sim, foi dentro do contexto, né? Você vai circulando junto com o que foi dito e vai conseguindo sentir e que o que satisfaz o sentimento do não estar, digamos assim, de certa forma, mais bem sintonizado com tudo ao seu redor, né? Porque você estava falando aí, essa variação que acontece no decorrer do dia, né, que a gente está aqui, chega igual aqui, por exemplo. Às vezes eu levanto, tenho que dar comida para as galinhas. Aí eu chego, vejo que mais um patinho morreu. Aí vem aquela tristeza. Por que será que aconteceu que o patinho morreu? Então você começa a entrar naquela sintonia do patinho morto, vem aquela baixa te fazendo mudar a sintonia que você estava, certo? Por quê? Porque eu não queria que o patinho tivesse morrido. E ainda mais por quê? Será que ele morreu por doença? Será que foi outra coisa que foi lá e matou ele? Então, aí vem um fator te causando, te desviando daquela condição que, que é estar legal, animado, alegre e tudo mais. Então, aquilo está te puxando para você ficar abaixo, né? Então, tem toda essa variação que acontece a cada instante, a cada momento, a cada situação que você passa ao longo do dia, né? Um outro que xingou uma pessoa, que gritou com outra, você está passando aqui naquele momento, aquele negócio, você percebe que houve uma discussão e aquilo acaba te influenciando. Se você não Sei. tiver assim com uma certa condição prévia para falar, eu não posso deixar que isso me tire do meu estado legal, da vibração, de estar bem. Então você é desviado também. Fala, poxa, que cara foi tão rude com o outro, né? Xingou, brigou. Sendo... Então esse é um detalhe dentro disso que você está falando aí que acontece muito, pelo menos, né? Então, Acontece muito. Eu gostei desse exemplo do patinho. O que eu consigo hum, falar é que não foi o patinho que te deixou mal. hum. Não foi o patinho. Foi a sua percepção. Foi Quer você dizer, o novamente. valor que eu dei àquilo, né? Isso. Foi o que gerou em você consciência que você teve. E é bom que você olhou isso e que você agora tá sabendo que foi a sua consciência. Porque, por exemplo, ah, outra pessoa pode olhar o patinho e falar: caramba, o patinho morreu. Vamos fazer um enterro pro patinho. Eu vou pegar as flores aqui, vamos enterrar o patinho e falar: patinho, sobe com Deus, que vai vir outro pato aqui. Vamos consagrar o patinho. E seguir: oi, mãe, bom dia. Hoje eu enterrei um pato. Né? Sai assim e leva nessa energia mais engraçada. Mas não tá errado você se sentir mal pelo patinho. O que tá diferente, não é mal também, é você ficar mal por isso. Então não é o patinho. O patinho é uma situação que desencadeou algo em você. Então quando você vê que não é algo que te deixa bem, é algo que te deixou mal, te deixou pra baixo, como você falou, me desvirtuou ali, fiquei meio assim. Então aí sim, fora da questão do patinho, é olhar para o que gerou em você. Isso que eu tô sentindo, caramba, deixa eu dar uma atenção pra isso, deixa eu ver o que que é isso aqui. E aí sim é você olhar. É como assim, meu Deus, cheguei no umbral, e agora? Tenho que sair daqui. Mas como é que você vai sair daqui? É limpando isso que tá em você. Pra que o próximo a galinha que você for dar comida, e se a galinha inteira morrer, você perceber como que você. Porque você vai ter outra situação assim, que você vai ver outra coisa que vai te deixar assim. E aí, o exercício é, olha pra você quando isso acontecer
e veja o que vai sentir em você. Deixa eu ver aqui o que que aconteceu, o que que está acontecendo em mim. Não é culpa da galinha ou do patinho, é o que está acontecendo dentro de você. Quem foi, o que que matou, são conceitos de mistérios que a gente pode desvendar depois, né? Eu acho muito interessante. Mas o principal é o que aconteceu com você, quando você descobriu isso. E vamos deixar isso para a gente trabalhar na próxima também, para a gente trazer mais exemplos como esse, sobre exemplos vivos, né, do que gera esse tipo de comportamento na gente, que tira a gente, né? O tirar é olhar para aquilo que sempre esteve ali. É uma emoção que sempre está ali com você, e aí quando chegou o patinho, oh meu Deus, o patinho. Eu ficaria muito feliz em enterrar um pato, não sei por que eu tenho essa, essa coisa com enterrar animal, mas é isso mesmo, meu amigo, você está indo muito bem, Ah, tá bom? Gente, tá muito joia. obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. Madalena, boa noite, meu amor. Um beijo pra você. Não pude falar quando você chegou, mas estou dando meu boa noite de finalização. Cris, muito obrigado. Valério, muito obrigado de verdade. Deus abençoe muito vocês. Tenham uma noite maravilhosa e um fim de semana espetacular, tá bom? Observando essas emoções que estão em vocês, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Amém.